Diz assim a Escritura: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para que nós reconheçamos aquilo que é verdadeiro. O Filho de Deus, Jesus, veio e nos deu entendimento para reconhecermos o verdadeiro, amém? E nós estamos no verdadeiro. O que é o verdadeiro? É o seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meus filhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Isaías capítulo 42, versículo 8 diz assim: eu sou o Senhor, e a minha glória eu não dou a ninguém, não dou a outro. Não dou minha glória, não dou minha honra a outro. Não divido com imagem de escultura, nem com ninguém, nem com coisa alguma. Eu sou o Senhor. A glória de Deus, a pessoa de Deus, a honra de Deus, o louvor, Deus não divide isso com ninguém. Deus, escute bem, irmãos, Deus não criou você para ficar adorando Ele. Seria uma coisa estranha, Deus criar um povo para ficar lá, santo, santo, santo. Não. Ele criou você para ser filho dEle, para ser família dEle, para você conhecer a beleza dEle e Ele te conhecer. E é nesse relacionamento que nós começamos a cantar, amém? É nesse relacionamento que nós começamos a louvar, porque Deus, como diz a Escritura, a beleza da sua santidade. Deus, Jesus é belo, Deus é lindo, maravilhoso é o Senhor. Então, dentro de tudo que Deus é, uma coisa Ele não faz e não permite, é dividir a sua glória, aquilo que é próprio dEle, a sua honra, aquilo que é próprio dEle, com alguém que não é nada, como animal, como diz lá em Romanos capítulo 1, que Deus entregou os homens às suas próprias paixões, eles começaram a adorar imagem de homem, imagem de réptil, imagem de bicho, adorar uns aos outros. Você sabe que nós estamos na era, no tempo do egocentrismo. O que é egocentrismo? Eu sou o centro de tudo, tudo gira ao meu redor, eu sou Deus. Ninguém aqui, eu creio, já disse isso, eu sou Deus, mas muitas vezes nós nos comportamos como se fôssemos Deus. Eu? Quando? Quando você pensa que você é o centro de tudo. Quando você pensa que tudo tem que girar ao seu redor. Você sempre tem que sair ganhando. Você tem que sempre ser beneficiado. Quantos estão entendendo? As pessoas têm que te adular, as pessoas têm que ficar ao seu redor. Parece que você é mel e as pessoas são as abelhas, né? Todo mundo fica voando ao seu redor. Então em Isaías, e em vários outros textos, na verdade, o Senhor diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outro, nem a minha honra a imagem de escultura. E aí você pensa: poxa, mas espera aí, ei, eu acho que esse discurso não serve para nós, porque nós somos evangélicos, crentes, ou sei lá como você gosta de, ou tem o costume de chamar. Eu acredito no meu coração, eu acredito que poucas, ou se não nenhuma pessoa aqui, ainda sustenta dentro da sua casa, no seu carro, no bolso, um ídolo que nada é, amém? O apóstolo Paulo diz: o ídolo não é nada. Mas ele diz assim, quando ele escreve aos Coríntios: o ídolo nada é, mas vocês adorando a ídolos, vocês pervertem essa mesa, a mesa do Senhor. Porque vocês não podem ser adoradores de Deus e dos demônios. Vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E alguém: meu Deus, mas aqui é igreja, ninguém faz isso. Ninguém participa de nada com demônios aqui. Eu não tenho mais nada na minha casa. Eu abandonei aquela religião cheia de rituais. Preste atenção. Que os rituais diziam sobre Deus.
Um homem muito inteligente diz uma coisa assim, preste atenção nisso. Qual será a diferença entre um homem ajoelhado diante de uma escultura, pensando que ela é Deus? Ele ora, ele chora e ele pede, pensando que é Deus, mas ela não é Deus. Qual é a diferença de alguém que conhece Deus e trata Deus como se fosse uma escultura que não é nada? Qual é a diferença? Mas eu não faço isso. Escute, irmão, a palavra de Deus, a Bíblia, ela não foi dada para nós para provar a existência de Deus. Isso aqui é muito importante. A Bíblia não quer provar que Deus existe. Enquanto o Novo Testamento revela a pessoa de Jesus Cristo e revela que Deus é nosso Pai, o Antigo Testamento é a batalha, a revelação do nome de Deus e a destruição de toda a idolatria. O que significa idolatria? Adoração a um ídolo. E alguém ainda pensa, espere, mas nós não temos nada a ver com isso. Eu queria te convidar, por favor, a abrir a sua Bíblia comigo, em Ezequiel capítulo 14, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 14. Ezequiel 14, por favor, versos de número 1 ao 6, profeta Ezequiel. Deus ainda continua, irmãos, Deus ainda quer combater muitas coisas em nós, e glória a Deus por isso. Ezequiel capítulo 14. Isso aqui é tremendo. Escute, vamos ler, leia. Veja se não é um retrato perfeito. Então vieram ter comigo alguns anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro dos seus corações. Esses homens já não se dobram mais, mas eles se dobram à vontade do coração deles mesmos. Tropeço de iniquidade eles sempre têm dentro deles. Por acaso eu permitirei que pessoas assim me interroguem? Uma pergunta. Porque os anciãos de Israel, os cristãos, os crentes daquela época, se chegaram em assembleia, em congregação como nós, e fizeram igualzinho que está aqui hoje. E começaram a perguntar coisas para Deus, e queria que Deus respondesse, queria que Deus falasse com eles, queria que Deus desse um jeito na vida deles, assim, estão entendendo, irmãos? Parece com o quê, né? E Deus fala assim: fala para esse povo que eles são idólatras ainda, mas os ídolos deles agora estão dentro dos seus corações. Porque idolatria, meu amado, não é uma coisa que se derruba quebrando uma estátua, ou rasgando uma fotografia, ou deixando um monte de coisa. Existe a idolatria do coração. É nos nossos corações, e o coração enganoso, diz o Jeremias, gera dentro de nós ídolos. Tem pessoas, por exemplo, que idolatram a sua maneira de pensar. Como assim? Sabe aquela pessoa que não se dobra? Nunca. Você pode dizer a verdade para ele e não adianta, ele tem aquela opinião. Por quê? Porque ele idolatra a opinião dele. É o que eu falei e pronto. É o que eu penso e pronto. Se não gostou, é problema seu. É assim que eu sou. Quantos já viram isso? Eu sou assim. Como que você é assim se o Espírito Santo veio para transformar toda a gente? Portanto, fala com eles e diz para eles: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Deus que levantar ídolos dentro do seu coração tem tropeço de iniquidade. Agora escute isso aqui em nome de Jesus. E vier a ele o profeta, eu, o Senhor, olhando para ele, responderei a ele segundo o seu coração, segundo os ídolos do seu coração. Isso aqui é muito forte. Esses homens, escute, irmãos, preste atenção.
Essas pessoas buscavam, eles estavam buscando Deus. Você está entendendo? Era gente que estava atrás de Deus, que queria falar com Deus, que queria ter comunhão, que queria perguntar, que queria, sabe, ter aquele relacionamento assim. Mas quando Deus olhou para eles, disse para o profeta: fala para eles que se eles me querem tanto, para eles derrubarem os ídolos dentro dos corações deles. E daí a gente conversa. E Deus, preste atenção, Deus, sabendo que muitas pessoas iriam dar a volta e iriam buscar profetas para se consultar. É um absurdo, né? Mas o que mais tem hoje também. Deus diz assim: e se alguém for atrás de um profeta, para que o profeta fale algo para ele, eu vou fazer o seguinte: eu vou botar a palavra na boca do profeta segundo o coração dele. Sabe o que é isso? Existem irmãos, no nome de Jesus, escute isso aqui, é muito sério. Existem um sem número de pessoas que até hoje nunca ouviu a voz de Deus. O que é que ele tem ouvido? É a voz do seu próprio coração. E ele diz que essa voz é Deus. Quantos estão entendendo, irmãos? É bom que você entenda, viu? Em nome de Jesus Cristo. E aí alguém pensa: olha, ali naquela igreja, naquele ginásio, lá naquele campo de futebol, vai vir um homem de Deus, uma mulher de Deus. Rapaz, ele fala tudo. Esses dias eu vi na internet, né, aqueles coisas engraçadas, que de engraçado na verdade não tem nada. Tinha uma faixa na frente de uma igreja no Brasil, não sei aonde, dizendo assim: irmão fulano de tal, profeta, o raio-x de Deus. Embaixo ele adivinha placa do carro, número de RG e CPF. Sabe o que é isso aí, irmão? Isso aí é zombar do Espírito Santo. Isso é uma zombaria. Porque olhando para eu não estou falando minha opinião, não, estou falando disso aqui, ó. Conhecendo Deus dessa escritura, eu vejo um Deus amoroso, mas um Deus sério. Um Deus que quer salvar a humanidade que está se perdendo e se entregando na mão do outro lá, que você já sabe quem é. Deus não é um Deus de brincadeiras. Eu não consigo encontrar um versículo até agora onde apareça uma manifestação de Deus desse tipo. E eu vou lá buscar Ele, que eu quero ouvir uma palavra. Sabe o que Deus vai falar? Você já ouviu isso, não ouviu? Muitos aqui sabem exatamente o que eu estou dizendo. Eu fui na igreja X, na Y, aqui, ali, com aquela irmã ali no corredor, com a outra debaixo da escada, ali na porta. E eu falei: ora por mim. E é muito difícil encontrar homens e mulheres, verdadeiros profetas, que falam a palavra do Senhor. Eu mesmo, quem é cristão verdadeiro aqui vai entender o que eu estou falando. Eu mesmo já estive em alguns lugares onde eu mesmo, Deus, aquela semana, sabe aquela semana que Deus pega o seu irmão? Quantos já passaram por essa aí? Aquela semana que Deus vai te torcendo, cara. Aquela semana que Deus vai te pegando. Então você está naquela pegada com Deus. Aí você vai, não sei aonde, vem aqui, não sei. E alguém chega e começa a falar tudo ao contrário. Você já passou por isso? Que você é uma... Deus está te dizendo que você é uma bênção, que vai dar tudo certo, que Ele vai te dar um carro, Ele vai te dar a casa, Ele vai fazer isso, Ele vai fazer um monte de promessas. Da onde vem essa voz? Dos desejos do meu coração. É o meu coração que Ele está vendo e falando, não é a palavra de Deus. Porque não é possível que a semana inteira Deus estava tratando comigo, porque eu tinha erros, porque eu tinha áreas que Deus está trabalhando e está me quebrando. Quantos estão entendendo isso aí? E alguém usado por Deus diz totalmente tudo ao contrário. Não, rapaz, eu vou te dizer uma coisa, irmão, por fé, até hoje na minha vida, vão fazer ao final desse ano 15 anos que eu sou cristão.
há esses 15 anos, nunca, em uma conversa minha com o Espírito de Deus, ele disse isso aqui para mim: cara, para de orar que você já está top. Você, meu filho, você é o melhor aqui. Ei, entra aí, senta no sofá do pai. Vamos jogar um PlayStation com o pai. Come aí um doce, bota o pé em cima do sofá, que você é o meu filho. Você, cara, aí ó, não precisa nem orar não, que você... Ei, quem é de Deus aqui sabe do que eu estou falando. Você não precisa ir muito longe, é só você fechar o seu olhinho agora e falar assim: ó, Espírito Santo, fala para mim qualquer coisa. Você vai ver. Ele vem que nem uma flecha, ele acerta o alvo e fala: você está me devendo, cara. A idolatria é algo que tem que ser banido. Deus abomina a idolatria, os ídolos. E ele diz: se alguém tentar desviar de mim, ó, indo na boca de um homem e de uma mulher, eu vou responder para ele segundo o seu próprio coração. Ele vai ouvir o que ele quer ouvir. Por isso que muitas vezes a igreja real, a verdadeira, ela não é popular. E eu também quero dizer a todos presentes aqui: se você veio ouvir aqui uma palavra boa, é essa. Mas eu quero ver uma que eu sou muito bom. Procure outro lugar. Você não é bom. Você não é nada. Você é pó. Entendeu? Você não é nada. Eu não sou nada. Ninguém aqui. Sabe o que nós somos? Nós somos um bando de pó. Não somos nada, cara. Você acha que você é quem? Sabe quando é que Deus começa a trabalhar com você? Quando você para de achar que você é o cara. Que sem mim, Jesus falou: sem mim, ele, nada podeis fazer. Agora na igreja tem: sem mim, Joel. Sem eu, Cristiano, nessa igreja. Irmão, Deus me mata rapidinho e põe outro, milhões de vezes melhor. A igreja de Jesus não é feita de homens maravilhosos e bons, é feita da ação do Espírito Santo em homens que são barro e pó, vasos de barro, para que a glória seja única e exclusivamente de Jesus. Amém? Mas o nosso coração é muito cheio disso. A gente quer coisas. Pense na sua oração. Vamos ver um modelo de oração, né? Escute, preste atenção. Modelo de oração é uma coisa. Ore isso é outra coisa. Eu acabei de fazer isso aqui no início do culto. Quantos conhecem? Acho que você conhece por esse nome: a oração do Pai Nosso. Irmão, Jesus não disse para você ficar repetindo a oração do Pai Nosso. É para que você entenda a essência do que Ele está dizendo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas como nós estamos perdoados aos que nos têm devido. Não nos deixa cair em tentação. Livra-nos de todo mal. Amém. Desse modelo de como orar, somente uma parte fala de você e de mim. O pão nosso de cada dia. O resto é uma declaração de quem é Deus, de onde Ele está e de onde Ele está entronizado. A outra parte é pedindo força contra o mal. A outra parte é declarando que você está perdoando. Amém? E por isso você recorre ao perdão de Deus. Mas a gente transformou isso naquilo que Jesus condenou 2 versículos acima, onde Jesus diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como as pessoas que não me conhecem, como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, pensando que pelo muito falar serão ouvidos. Quantos já aprenderam a vida inteira que quanto mais você orar, melhor fica, não é?
E aí pessoas ficam alucinadas de ficar 2, 3, 4, 5 horas orando. E aí quando ele sai do lugar de oração, ele está pior que o diabo. Não, cara, não. Você quer ver? Ele orou, está orando 3 horas por dia. Ele chega assim, ó. Essas pessoas aqui não são igual a mim, pai. O senhor sabe. Quem ora que mais aqui? Quem que ora mais aqui, pai? Pai, quem que ora mais? Você sabe? Sou eu. E aí eu começo a destratar os meus irmãos, porque eu me sinto o quê? Mais próximo de Deus. Ele passou 2 horas orando e quem estava com ele no quarto era o diabo. Porque ele saiu do quarto onde ele devia sair humilde, manso, sabendo que ele é pó, barro e totalmente dependente de Deus. Ele sai daquele quarto orgulhoso. Ele sai de lá soberbo. Ele sai de lá com olhos altivos. Ah, você? Sabe por que você está assim? Passando isso, você não ora. Se fosse que nem eu. E vamos na sexta-feira do Monte Forte. E aí, vamos para o monte. Nada contra ir no monte, irmão. Eu gosto do monte. Aleluia, não é nada disso. Mas a questão não é aonde você ora, é como é que você volta de lá. É como é que você volta que a gente vê com quem é que você esteve. Amém? Você volta que nem um pavão, porque está lá que você era o diabo. O diabo anda nos montes aí. Anda. Mateus capítulo 4. Transportou Jesus para um alto monte. Amém? Está entendendo? Idolatria é algo que Deus abomina. Nós já eliminamos muita coisa, mas talvez temos muita idolatria no nosso coração. Estamos dando adoração, honra, importância a algo que não é nada, é um ídolo, algo que nós criamos. Nós não percebemos. E a idolatria, para ela funcionar, preste atenção, ela precisa de 3 elementos. Ela gera isso. A idolatria, os ídolos, ela gera 3 coisas. Ela gera serviço. Você começa a trabalhar para aquele ídolo. Ela gera adoração. E ela gera zelo. O que é zelo? Cuidado. Serviço, adoração e zelo. A idolatria produz isso. Então quando nós temos idolatria em nossos corações, o zelo, o cuidado, né? O serviço e a adoração estão presentes ali. A idolatria produz sintomas. Aqui, irmão, por favor. A idolatria produz sintomas. Olha, como é que eu sei que eu estou no meio disso aí que você está falando? Por favor, novamente, para que não haja dúvida. Salmo de número 115. Por favor, abra na sua Bíblia. Salmo de número 115. Em nome de Cristo Jesus, por favor, abra. Vamos ler a Bíblia. Glória a Deus. Salmo de número 115. É lindo isso aqui. Glória a Deus. Existem alguns sintomas em nós quando existem ídolos em nossos corações. Quando ainda existe coisa que a gente precisa combater em nós, irmãos. Salmo de número 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por tua misericórdia e tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como Ele quer. Agora escute: prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos dos homens. Os ídolos dos nossos corações são construídos por quem? Número 1, por nós mesmos. Número 2, por outros homens. Você sabe que o bezerro de ouro, quando Moisés sobe para falar com Deus, você assistiu o seriado, o bezerro de ouro é construído por Arão, irmão de Moisés, sacerdote, construído pelo desejo do povo que queria: nós queremos um Deus, Moisés não volta, esse Moisés morreu, nós queremos um Deus. Desejo do povo. O dinheiro do povo, as finanças, porque foram dos brincos e anéis de ouro que eles tinham
que eles receberam quando saíram do Egito, não saíram pobres, saíram com todo o despojo, como Deus havia dito. E eles começam a arrancar todos os penduricalhos, colares de ouro, e entregavam na mão de quem? Arão. Como é que um homem, como é que uma igreja constrói ídolo, idolatria no seu coração? Tem que ter um sacerdote, tem que ter um cara aqui no comando, tem que ser financiado e desejado por vocês. Nós construímos uma igreja onde você vai ser feliz, onde você vai ter sempre as palavras que você quiser, e você vai amar essa igreja. Sabe por quê? Porque você não ama o Senhor, você ama a igreja. Que igreja? A do Senhor? Não, aquela que você sonha. Uma vez Deus me corrigiu, escute isto. Eu orando aqui mesmo nesse lugar, fui falar assim, cuidado com o que você fala, né? Eclesiastes diz: não se apresse em dizer coisa alguma diante do Senhor, porque tu está na terra e Ele está no céu. Guarda as tuas palavras, cuidado. E eu fui falar: Senhor, orando aqui pela igreja, orando por vocês, saiba que eu oro por vocês, meu irmão. Vocês não estão aí sem coberta, não. Mas a minha é fininha, a manta é o sangue de Jesus, amém? Que guarda do frio mesmo é o sangue. E eu fui orar: Senhor, a igreja, Deus abençoa, aquela coisa, nos ajuda. Aí já está acabando a oração, irmão, estava indo bem, está tão legal. Aí eu fui, pronto, né? Aí dá, Jesus, só salvando mesmo. Falei assim: porque Deus, tu sabes o meu coração, eu sonho com essa igreja. Deus falou: para, você não tem que sonhar com igreja nenhuma. Você tem que compreender, entender, discernir o que eu disse que a igreja é, o que eu disse que a igreja deve ser. Você não tem que sonhar, você não tem que ter, como é que diz aquele desejo? Expectativa nenhuma baseada no seu coração. Não, você não tem que ter uma igreja e nem congregar numa igreja dos seus sonhos, porque você só sonha caraminhola. Você tem que ver na escritura o que é a igreja, o que é que eu formei ela, o que é que eu fiz por ela, como eu a construí, como eu a desejo. E depois que você descobre isso, você dá um passinho para o lado e entra debaixo da minha vontade. Não desenhe igrejas. Por que muita gente está de lá para cá, de lá para cá, para isso aqui? Por quê? Porque ele está procurando uma igreja dos sonhos. Irmão, no nome de Jesus, você não entendeu ainda. Nós não devemos procurar esse lugar. Sabe por quê? Porque esse lugar existe. Esse que é o pior. Esse lugar existe em algum canto aí. Um lugar onde você fica plenamente, eu gostei daqui, rapaz, porque aqui você entra, o pessoal cumprimenta, depois a turma cumprimenta de novo, aí eles dão um chazinho, daqui a pouco vem um biscoito. Aí o solteiro: eu gostei dessa igreja porque tem mulher bonita. Aí a solteira: Jesus, o Senhor está falando comigo nesse lugar. E aí vamos botando para fora os nossos corações. E aí eu gostei daqui. Você viu essa frase? Eu gostei daqui. Eu ouço isso às vezes, bem de vez em quando. Mas aí eu me preocupo. Você gostou do quê? O que é que você trouxe como expectativa para esse lugar, para essa comunidade? Pode ser muito perigoso, você vai errar o alvo, irmão. Quantos estão entendendo isso? Vamos voltar, por favor, verso de número 5. Sintomas de idolatria, sintomas de ídolos em nossos corações. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos e não ouvem, nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, e nenhum som sai da sua garganta. 8. Tornem-se como eles, todos que fazem assim, e todos aqueles que o adoram. Nós temos estado dentro de uma geração, de uma igreja calada. Sim ou não? Nunca antes, isso aí eu estou falando aqui, estou falando na minha cabeça, não, é dado. Tem missionários aqui, tem pessoal do Jocum aqui, pode levantar e me corrigir. Da história da igreja, de 2000 anos até hoje, nós estamos dentro da geração que menos tem investido em missões, em evangelismo.
em proclamação ao redor do mundo o nome de Jesus. Você pega o século passado, você pega o século 20, século 19 principalmente, chamado século das missões. Homens de Deus poderosos se levantaram, rodaram o mundo, revelando Jesus para muitas nações. Mas hoje, nós somos uma igreja quieta. Tem boca, mas não falam. Tem olhos. Uma igreja que não discerne, não vê as coisas como elas são. Uma igreja exteriorizada, só vê o exterior, só vê aquilo que é aparente. Como Deus disse a Samuel: Samuel, você vê o exterior, mas eu vejo o... Se nós víssemos mais o coração, se nós víssemos mais a alma e o espírito das pessoas, misericórdia brotaria de nós, e não juízo. Estou entendendo? Nós somos uma igreja muito rápida para julgar. Vamos fazer isso. Nós não conseguimos fazer uma leitura dos contextos da vida de alguém. Aquele irmão ali, aquele irmão, é a segunda vez que ele faz isso. Pau nele, vamos botar ele para fora. Ninguém espera. Vamos olhar aquela pessoa mais profundamente, além do que os nossos olhos e as atitudes dele mostram. E aí ia brotar misericórdia do nosso coração, a gente podia ajudar. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha os sintomas da idolatria: mudo, cego, surdo, tem ouvidos, mas não ouvem. Existe um clamor daquela porta para fora. Quantos estão ouvindo? O que é que você está ouvindo? Uma voz que vem daqui. A voz que vem daqui, desse coração enganoso, diz para você o seguinte: não, cara, você tem direitos. Irmão, olha, se você é um cristão, você foi comprado. Você entende isso? Sabe o que é comprado? Isso aqui estava lá na loja um dia. Ufa. Aleluia, Jesus, obrigado. Tem um anjo acampado aqui, quase que foi para o chão. Isso aqui estava na loja, lá no mostrador. Eu parei. Monstruário, é a mesma coisa. Naquele negócio lá, que fica assim, ó, pronto. Eu passei, gostei e comprei. É meu. Dou a quem eu quiser, faço o que eu quiser. Entendeu? Jesus comprou você com o sangue dele. Para ninguém diga que você não vale nada, foi por um preço de sangue que você foi comprado. Amém? Nós somos o tempo, nós estamos num tempo onde a igreja, os crentes dizem: eu tenho direitos. Ninguém mais quer ser humilhado por amor a Cristo se tiver que ser. Não há mais, muitas vezes, pessoas disponíveis para sofrer alguma coisa, qualquer coisa, por amor de Jesus. Eu não estou falando de decapitação e facada, estou falando de qualquer coisa. Olha, você pode ficar ali na porta recebendo os irmãos. É muito peso, eu tenho muita coisa para fazer, não dá para eu cumprimentar. Você pode ir visitar um irmão. Não dá, cara, porque eu estou cuidando de mim. Mim. Eu, sempre eu. E ai de quem falar o contrário, porque idolatria gera zelo e cuidado. E ela gera serviço e adoração. Então eu me adoro, eu trabalho só para mim mesmo, e ai de quem passar da minha marca, porque eu cuido dos meus interesses. Tem um clamor daquela porta para fora. Pindamonhangaba inteiro, o mundo inteiro está gritando por salvação, por alguém que chegue lá e revele Jesus. Mas nós estamos aqui dentro, mudos, cegos e surdos. A única coisa que a gente vê é o que a gente quer. A única coisa que a gente ouve é o nosso próprio coração dizendo: cara, você é o máximo. Você tem nariz e não cheiram. Fala de sensibilidade.
Sabe aqui é interessante, irmãos, que enquanto a igreja, Jesus conclama, Jesus chama a igreja para viver em 5 ministérios, a grande maioria quer viver dos seus 5 sentidos. Aqui. E os 5 sentidos é a pior maneira de um cristão viver. Por quê? Porque isso vai matar o seu eu espiritual. Porque os 5 sentidos falam do quê? Aquilo que você vê, ouve, sente, apalpa é verdadeiro. Mas a palavra de Deus diz que a fé é crer naquilo que você não vê. E aí nós temos uma multidão de pessoas, aos domingos, quintas-feiras e outros dias nas igrejas. Ele veio aqui, ele não sabe para que ele veio. Ele está aqui, ele não sabe a essência porque ele está aqui. Então para ele estar aqui, estar num teatro assistindo stand-up é a mesma coisa. Estar aqui, estar na casa da vovó é a mesma coisa. Eu não discerno nada, eu não percebo as coisas. Torne-se semelhante a eles, aqueles que o fazem, e todos quantos nele confiam. Você confia nos seus 5 sentidos? Você é um idólatra. Você confia no que você vê, no que você sente, no que você consegue com a sua mente prodigiosa, porque você é uma pessoa inteligentíssima, e aí você confia nisso? De tanta coisa que eu podia falar, por exemplo, leia Provérbios capítulo 3, onde Deus vem no Provérbio capítulo 3 e fala assim: filho meu, não te estribes no seu próprio entendimento. Sabe o que é estribar? Está falando de alguém que monta num cavalo para sair. Amém? Agora, isso é muito forte. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4 diz, fala a passagem da tentação de Jesus no deserto. Quantos conhecem? Se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão e comam. Mas eu não quero falar da primeira tentação, eu quero falar da segunda. Quantos se lembram da segunda tentação? E o diabo transportou Jesus para a cidade santa e para o pináculo do templo. 2 coisas: cidade santa e pináculo do templo. O que é o pináculo do templo? É o pilar de sustentação maior do templo em Jerusalém. Está falando o que, irmãos? Que escute em nome de Jesus, que quando o diabo quis enganar Jesus, levou ele para a igreja. O que é a cidade santa para o judeu? Jerusalém. O que é o templo? É a sede do coração da adoração do judeu. Você está entendendo isso? Amém? Isso é Bíblia, lê aí para você. Olha, irmãos, isso aqui é uma coisa terrível. O diabo podia fazer qualquer outra coisa e bolar, não, eu vou levar ele num lugar onde ele não vai me perceber. Você está prestando atenção, irmão? Quem desconfiaria de Satanás aqui dentro? Ah, não, ele está longe daqui, vamos cantar e vamos... É? E aqui? E aqui? Jesus é transportado pelo diabo para o pináculo do templo. E o diabo diz para ele o quê? O Salmo 91, versículo 11 ao 14. Como diz um homem de Deus, sabe como é que o diabo tem enganado mais gente hoje? Com a Bíblia. A palavra de Deus sem a essência correta. Você está entendendo, irmãos? A palavra de Deus sem a essência. Porque a palavra de Deus não é algo seco. Ah, aqui ó. Lembra que o Paulo falou, a letra mata e o Espírito vivifica. A letra mata não é você ler e estudar a Bíblia, irmão, por favor. Está falando da lei e da graça, mas usar a palavra de Deus sem a essência de Deus é matar os outros. Você mata os outros. Lembra aquela mulher pega em flagrante de adultério, já tinha apanhado que nem tamborim em festa, estava ali ajoelhado, o pessoal com os pedregulhos na mão, e Jesus ali fazendo um desenho no chão que ninguém sabe o que é, também não me pergunte. Aí o pessoal chega para dar um igualzinho, era o diabo que estava ali, que é a mesma pessoa.
O que está escrito na lei sobre essa mulher pega em flagrante de adultério? Perguntaram para Jesus. Ele falou, fala vocês aí, ué. O que Moisés falou? O Moisés falou para nós matar na pedrada. Então Jesus, vamos fazer o que Moisés falou. É para matar na pedrada? Jesus levantou. Mas peraí, deixa eu colocar a essência desta palavra. Está faltando. Aquele que não tiver pecado, pegue pedra na mão e vamos lá. O que aconteceu, irmão? Todo mundo teve que soltar a pedra. Toda a palavra de Deus, toda a palavra da Bíblia, sem a essência, sem o Espírito Santo por trás, ela pode matar os outros. Ela condena. Porque o Espírito está trocado. Não é o Espírito de Deus, é o Espírito do mundo. É o Espírito do homem que quer vingança. As pessoas confundem justiça de Deus com vingança sua. Por isso Deus diz em Romanos: dê lugar à ira. Não é a sua não, a ira de Deus. A mim pertence a vingança, eu retribuirei. Eu retribuirei. Ninguém tome vingança um pelo outro. Jesus é transportado para a igreja daquela época. E o diabo falou: aqui eu vou pegar você. Pense um pouquinho, meu irmão. Por que é que o diabo levaria Jesus para o centro da religião daquela época? Porque ele sabe que ali ele já está trabalhando faz tempo. Ali ele derrubou muitos sacerdotes. É só você ler a Bíblia. Ali dentro do templo ele derrubou muita gente. Tanto é verdade que em João capítulo 2, quando Jesus entra no templo, o que acontece? Ele sai quebrando tudo. Estava na onde? Estava lá na feira dos camelô, na feirinha da madrugada, não sei onde, não. Estava dentro do templo. E Satanás fala assim: pula, lança-te daqui abaixo, pode pular para lá, porque está escrito na Bíblia que o seu pai enviou anjos para guardar você. Você não vai tropeçar em nenhuma pedra. O diabo citando a Bíblia para Jesus, com a essência errada, tentando incitar Jesus pela Bíblia. Escuta, pelo amor de Deus, a usar a Bíblia para fazer algo errado. O que mais tem na internet hoje são pessoas que se auto-intitulam pastores, ensinando coisas pervertidas usando a Bíblia. Cuidado, hein, irmão. Cuidado. Cuidado com o que você lê, ouve, assiste. Nem tudo que está aí. O que isso fala no meu coração? Por que o Satanás levou Jesus para o templo? Talvez você não leu ainda, mas leia por favor depois. Jeremias capítulo 7, do versículo 1 ao 15. Deus exorta o povo, mais uma vez. Sabe por quê? Porque o povo de Israel dizia: povo do Senhor é esse. Casa de Deus é essa. Deus pega o profeta Jeremias e fala assim: assim diz o Senhor, fala para esse povo que o templo não protege ninguém, que o templo em Israel não protegerá a nação contra Nabucodonosor, porque agora Nabucodonosor é meu servo. Eu vou usar o estrangeiro para pegar vocês. Quantos estão entendendo, irmãos? Eu vou usar gente que não é crente para fustigar você. Eu vou fazer você sofrer na mão de gente que não é cristão. Por quê? Porque Deus gosta? Não, porque a gente faz um contorno errado. Mas o povo estava dizendo: povo de Deus é esse. Templo de Deus, casa de Deus é essa. Deus pega o profeta e fala assim: fala para eles que o templo não vai proteger ninguém. Entendeu, irmão? Está entendendo? Eles estavam idolatrando o quê? O templo. E aqui eu quero falar com você então. Chegamos na onde eu queria chegar. Vamos falar da idolatria moderna. A idolatria branca, chapa branca. O que é idolatria chapa branca? Passa em qualquer lugar.
A idolatria que muitas vezes está nos nossos corações, porque nós não entendemos direito, e o diabo tem trabalhado em torcer a palavra, em pegar a palavra. Então escuta, pelo amor de Jesus Cristo, agora se escute. Abra bem o seu ouvido. Vou começar por aqui agora. Povo do Senhor é esse. Templo do Senhor é este. Quero falar para você sobre a templolatria. Idolatria de templo. Isso é uma praga. Isso é odioso. Lembre-se que toda a idolatria é abominação diante de Deus. Por quê? Porque a gente começa a adorar aquilo que não é Deus, servir aquilo que não é Deus, e ter cuidado com aquilo que não é Deus. Então Israel tinha uma idolatria com o templo. Por isso que Jesus falou assim, ó, não vai sobrar pedra sobre pedra desse negócio aqui. E no ano 70 depois de Cristo, os generais romanos invadiram Jerusalém, destruíram Jerusalém e botaram o templo, o templo de Deus, botaram no chão. Não sobrou pedra sobre pedra, exatamente como foi a profecia de Jesus 70 anos atrás. Quantos estão entendendo? Jesus precisava destruir aquele lugar. Jesus precisa destruir a templolatria dentro de você. De achar que, olha, este lugar. Eu estou cansado às vezes, irmão. Escute isso, eu não estou fazendo julgamento a pessoas, por favor. Mas é uma constatação que o Espírito Santo tem trabalhado no meu coração há alguns dias. Muitas pessoas, muitas vezes me encontraram pela rua. Onde é que está a igreja agora? A igreja está em tal lugar. Cara, que legal, hein? Deus honrou vocês, hein? Deus é isso, Deus é aquilo por causa desse lugar. Aqui, ó. Escuta o barulho, irmão, vê se parece com Deus aqui, ó. Botar fogo aqui queima. Templolatria. Sabe da onde que vem a templolatria? De Roma. Porque foram os romanos, a igreja romana, que instituiu a construção. Os cristãos se reuniam em todo lugar, por isso a igreja crescia de verdade. Por quê? Porque nada a limitava. Eu não sei quantos já viram, depois você procura no YouTube, é uma coisa interessante. Como é que as pessoas caçam tigres? Você já viu uma caçada de tigre? Naqueles programas de mundo animal? É incrível, é impressionante. O tigre é um gato de 300 quilos. Se ele fizer assim, ó, ele parte você em filete. Mas sabe como é que os caçadores pegam os tigres? Eles vão com um lençol, sabe lençol de cama? Lençol branco. Eles vão na frente do tigre, olha que coisa terrível. Eles vão cercando o tigre com lençol. E quando o tigre vê aquilo ali, escute, ele interpreta que aquilo ali é parede. Então ele vai, ele nem a mão ele bate. Se ele fizer isso aqui, cara, ele rasga o pano e mata o cara. É simplesmente um lençol de cama. Mas ele fica desesperado, porque ele pensa que as paredes estão encurralando ele. Ele vai ficando manso até deitar no chão e ficar desesperado. Aí o cara vem com pá. Está entendendo, irmão? Será que você não é um tigre, não? Será que esse negócio aqui não está parando você, não? Aí, ó. Tem lençol preto e lençol branco. Parece igreja de corintiano, né? Vou colocar uns outras cores aí para ver se dá uma animada. E como diz o Salmo 115, paredes têm calado a nossa boca. A templolatria tem gerado pessoas que brigam para falar neste lugar, mas ninguém briga para evangelizar fora daqui. Esse é o sintoma da idolatria em nossos corações. Quantos estão entendendo, irmãos? O templo, como é assim, o templo que Jesus destruiu, os romanos foram lá e construíram. E cada templo, hein? Lá na Itália, né? Aqui no Brasil, América do Sul, que templos fantásticos nós temos. Hoje você, que tristeza, você delimita, e a maioria de pessoas
vão em igrejas e ele entra dentro de uma casa, de um templo, de um galpão, e ele fica admirando, e ele começa a ver Deus naquilo. Irmãos, meu Deus do céu. Já estão dizendo, muitas pessoas começam a dizer, essa é a igreja de Deus, aquela não é, e essa é, e aquele homem nós temos que chamar para falar aqui, porque olha o quê? O tamanho da igreja dele. Então significa, não significa nada. Tem uma grandona lá no centro de São Paulo. Não entre lá, nem para tirar foto. Inclusive, por que você vai tirar foto disso? É doido? Roma trouxe a templolatria, mas trouxe mais, agora vai doer, irmão. Escuta aí, Deus me falou essa semana. Eu estou orando em cima desse negócio. Culto-latria. Ah, não, mas isso aí, não, está amarrado, agora vou amarrar. Vou amarrar aqui embaixo. Culto-latria é adoradores de culto. Gente que se reúne aos domingos, sei lá que dia que tem culto, talvez na sua igreja. E o grande, entre aspas, barato da vida dele é estar no culto. Por que está no culto? Glória a Deus. Ele não sabe. Gente que adora culto. Irmãos, nós não fomos chamados para adorar culto. Nós somos chamados para cultuar a Deus, adorar a Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém, nem com o culto. Tem gente que gosta do culto. Ele já vem a esses lugares aos domingos, ou sei lá que dia, que ele gosta de estar aqui. É gostoso, eu encontro ele. É gostoso, daqui a pouco nós vamos comer ali, nós vamos comer lá não sei aonde. E a gente fica ali junto. É a idolatria do culto. Eu idolatro o culto. Eu gosto do culto. Aí vem a pergunta, mas você presta culto? Você cultua? Não, eu só fico aqui. Na hora de orar eu não oro, na hora de ler eu não leio, na hora de meditar eu não medito, na hora de fazer alguma coisa do culto eu não faço. Mas eu gosto de estar aqui, aqui é gostoso, né? Aqui é legal. E aí eu começo a servir, zelar e adorar. O culto-latria. Templo-latria. Quantos estão entendendo? Ah, mas essa daqui agora vai dar nó, hein? Segura. Tem a bibliolatria também. Os adoradores da Bíblia. Ah, mas isso aí não, isso aí para. Isso é o espírito da Grécia, irmão. Disfarçado. Em nenhum lugar da Escritura a Bíblia diz que você deve adorar a Escritura, você deve adorar a Deus. A Escritura é dada, é divinamente inspirada para que nós tenhamos conhecimento do Deus a quem devemos adorar. E não transformar isso aqui numa nova imagem de escultura aberta no Salmo 91, numa prateleira da sua casa, acorda. Pensando, vou deixar aqui aberto o Salmo 91, vai proteger a minha casa. Está pensando que Deus é quem, cara? Esses bichos que recebem oferenda na esquina? Não, uma vez eu conheci o irmão, pastor, mas eu estou lá em casa, minha casa é de Deus. Meu irmão, que glória, hein? Todo cômodo tem uma Bíblia aberta. Ele não entendeu. A pergunta não é se você tem uma Bíblia, duas de estudo. Você tem a Bíblia de estudo? Eu tenho a nova agora, mais nova. Tem Bíblia de estudo do homem, da mulher, do criança, do cachorro, do gato, papagaio, executivo, do louvor. Tem Bíblia de estudo de tudo. O problema não é quantas Bíblias de estudo existem, é se nós estudamos. Não. A grande maioria dos cristãos na igreja hoje não estudam a Escritura para viver com Deus. E uma outra parte dentro do espírito da Grécia. O que é o espírito da Grécia? Por que eu estou falando Grécia? Grécia é a capital mundial do conhecimento e do intelecto humano. De onde vêm os filósofos, construtores de pensamento. Tudo besteira, tudo nada a ver.
E aí eu começo a adorar o estudo. Um homem muito que eu respeito muito, um homem de Deus chamado Paul Washer, disse que dando aula numa faculdade de teologia nos Estados Unidos, quando ele começou a escrever na lousa para os seus alunos, Deus falou ao seu coração assim: cuidado, Aristóteles anda pelos corredores dessa escola. Hoje se ensina mais o saber humano do que a sabedoria de Deus. Sabe por quê, irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Esse dia eu estava conversando com, escute isso, em nome de Jesus, para clarear um pouquinho para você. Estava conversando com um irmão a respeito de 5 ministérios e do chamado que eu reconheço que na vida dele de mestre. E aquele irmão começou a falar assim: mas eu não sou isso aí. Eu falei: por que você não é? Porque eu já conheci um mestre lá no karatê, porque eu treinava karatê, eu treinava judô, eu treinava essas coisas aí. E lá eu conheci mestres. Então eu falei: para aí, irmão. Na Bíblia, Deus não chamou nenhum mestre de karatê para nada. Amém? Nem de nenhuma, nada disso aí. A mente dele estava presa em exemplos do mundo, não na palavra. Então toda vez, cara, você tem esse chamado na sua vida. Não, eu não. Porque eu vejo em mim o quê? Debilidades ainda. Eu vejo em mim imperfeições. E mestre significa perfeito, não é? Eu falei: não. Não. E aí eu fiz um exemplo, porque ele falou assim: mas eu não entendo, eu ainda não tenho todo o entendimento. Eu falei: quem é que disse? Você busca entendimento numa torneira de homens. Você está pensando que fazer 2, 3, 5, 10 faculdades, e por favor, tem gente que estuda aqui, que eu falei para estudar, e eu não estou, preste atenção, preste atenção. Em nenhum momento eu estou falando contra o estudo, meu irmão, não é isso. Eu estou falando quando você se entrega a Ele como se Ele fosse Deus, e Ele não é. E aí quando você começa a prestar serviço, a adorar aquilo, é o estudolatria, é a adoração da sua mente, do seu pensamento, da sua capacidade de pensar, da sua capacidade humana de raciocinar, de formular pensamentos e ideias. A grande maioria não passa pelo crivo da palavra. Sabe por quê? Eu falei para aquele rapaz que estava dizendo isso, falei: sabe por quê? Você está achando que ser um mestre é ter todo o conhecimento da Bíblia. Não! Ser um mestre na Escritura não é ter todo, não é saber de tudo da Bíblia, não. E senão o diabo era o mestre de Bíblia. Ser um mestre, ou como ser qualquer um dos 5 ministérios, é ter sobre si uma graça de Deus, um chamado de Deus, pelo qual Deus realiza através de você. Não é teologia do mérito, onde você constrói uma torre de Babel para chegar até Deus. É Deus que desce para falar com você. Cuidado. Porque a Bíblia diz, você não sei se você já deve ter lido, Hebreus 11, guarda isso. Você que tem um chamado, você sabe que Deus está te chamando e você fica nessa, é o Jeremias capítulo 1, lembra de Jeremias? Deus falou: Jeremias, você vai ser o profeta lá na nação, porque eu quero que você fale. Olha o Jeremias aqui, ó você muitas vezes: ah, Senhor, mas eu não passo de uma criança, eu não sei, não vai dar para mim, não vou conseguir. O que é que Deus diz a Jeremias? Jeremias, não diga que é uma criança. Por quê? Porque do ventre no ventre eu te constituí profeta às nações e te designei. Aonde foi que ele foi chamado, irmãos? Aonde foi? Numa igreja, num curso de discipulado, numa faculdade? Não, foi na barriga da mamãe. Pergunta: o que é que um feto sabe? O que é que um feto formula de pensamento? Me diga. Qual é a sinapse de inteligência mental cerebral de um feto? A Bíblia diz em
Efésios 2, 11, que nós somos feitura dele, feitos como a sua imagem e semelhança, obra das suas mãos. E ele nos preparou e nos designou para andar em obras que de antemão ele preparou para que nós andássemos nela. Sabe quando é que Deus chamou você, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre? Antes da fundação desse mundo. Foi lá, quando você estava em Deus, que você não foi criado aqui, você foi criado em Deus e formado no ventre da mãe. Amém, querido? Você foi criado, idealizado, pensado em Deus e formado no ventre da mãe. Lá, quando Deus criou, Ele chamou você. Que habilidades você tinha para apresentar para Ele? E aí Hebreus 11 diz assim, ó, escuta isso aqui, irmão, você que tem um chamado e está aí, ó. Pela fé entendemos que o mundo e todas as coisas foram criados pela sua palavra. Você está buscando entendimento de Deus e acha que é em um monte, na livrolatria, na adoração ao estudo e a capacidade humana de entender, você vai dar varada na água. Como diz a minha avó, você vai dar com os burros na água. Porque a Bíblia diz que isso é enfado, cansa, gera pessoas julgadoras. Porque quanto mais, subentende-se, quanto mais se conhece de Deus, mais parecido com Ele eu deveria ser, amém? E não sair de uma sala de aula de discipulado aqui sábado à tarde ou de qualquer faculdade, falando que todo mundo é do diabo, que ninguém presta, que isso aí não existe, e agora eu sou o dono da verdade, porque eu li um livro de teologia sistemática hoje à tarde. Aí vem Deus, irmão. Deus sempre vem. Pela fé entendemos. Diga, pela fé. Diga, pela fé entendemos. E a fé é o que mesmo? É certeza das coisas que você não. Agora quebrou nossas perninhas. Agora todo esse caiu por terra, porque é pela fé que entendemos. Você que talvez está sentado nessas cadeiras, sente o chamado de Deus e tem uma caraminhola da Grécia na sua cabeça dizendo que você não pode ir, você não pode ser, porque você não tem. Eu te digo, você é para ter e não tem para ser. Se você é uma pessoa que tem para ser, você não é nada. Agora, em Deus nós somos e depois temos. Amém? Amém, irmão? Pela fé entendemos. É crendo em Deus, esperando em Deus, o Espírito Santo, que nós entendemos as coisas. Eu tenho uma biblioteca na minha casa, eu amo leitura. Talvez eu tenha mais livros que todos vocês. Mas isso que eu estou te dizendo, Deus me disse a mim. Porque eu já tinha uma época da minha vida entrado numa neura, de toda vez que eu passava numa loja de livros, eu queria comprar um livro que eu não lia. Eu estava viciado em comprar livros sobre Deus. E Deus falando, não, entra aqui no quarto, cara. Vem conversar comigo, vem me sentir, vem me conhecer. A gente está tentando conhecer Deus numa folha de papel. A própria Bíblia não é Deus. A Bíblia não é Deus. A Bíblia é um livro que Deus revelou. A Bíblia é uma palavra inspirada por Deus, dada a homens santos, inspirada, inerrante, infalível. A palavra de Deus que aponta para um relacionamento. A Bíblia não zera nela mesmo. Tem gente que fica lendo Bíblia, mas ele está morrendo. E não sabe por quê, estou te dizendo. Quando você se sentir culpado, cara, não estou lendo a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia. Aí você vai ler a Bíblia, eu não sei o que é pior, ser culpado porque não lê, ou ler e piorar. Você ainda não entendeu o relacionamento com esse livro. Então nós entramos numa palavra-latria, Bíblia-latria, entendendo que a Bíblia é Jesus. Não, a Bíblia não é Jesus, a Bíblia revela Jesus. Porque esse livro aqui é usado em centro espírita.
Esse livro aqui é usado em feitiçaria. Esse livro aqui é usado por um monte de religiões que não confessam o Senhor Jesus. Esse livro aqui é usado como autoajuda. Cristãos não vivem de autoajuda, eles recebem a ajuda do céu. Autoajuda é orgulho. É você tentar se resolver, não faz isso não. E também tem agora na igreja palavra latria. Palavra latria é adoradores de pregação. Está cheio, adoradores de pregação. Eu gosto desse rapaz pregando. Está errado. Olha, eu baixei um monte de pregação daquele pregador. Eu escuto tudo, rapaz. Olha, eu quero até passar para você. Eu gosto de ver aquele rapaz, eu gosto de ver aquela mulher pregando. Você é idólatra de pregação. Porque escuta, por favor, a pregação, ela está na mesma função da palavra. Revelar a Escritura a você, para que o relacionamento com Deus aconteça de maneira correta, perfeita, amém, irmãos? E não para você ficar fixado e gostar de um estilo de oratória de alguém. Tem pessoas que estão ligadas à oratória, tem pessoas que passam a frequentar a igreja A, B, C, por causa da oratória daquele pregador. Ele gosta da pregação, mas ele não cumpre a palavra, ele não guarda os preceitos, ele não vive o que está sendo pregado. Quantos estão entendendo? Eu não estou falando contra pregadores, eu também tenho na minha casa um monte de CD, meu celular, no meu carro tem pendrive só de pregação. Mas é preciso entender que precisamos derrubar a idolatria com essa coisa. Tiago diz, na sua carta, no capítulo 1, que nós devemos nos tornar praticantes, e não somente, o quê? Ouvintes, enganando a nós mesmos com falsos discursos. A igreja está cheia de idólatras da pregação. Ai, que pregação, essa pregação, rapaz, olha, você viu hoje? Chega segunda-feira, ó. O que você escutou domingo? Nem sei, mas sei que foi tremendo, aleluia, glória a Deus. Vai, o fogo caiu, aí começa essa besteira toda. Aí domingo Deus, ai, meu Deus do céu, domingo Deus estava na igreja, rapaz, olha. Ai, que chegamos cantando. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor está. Ai, olha, não ficou ninguém, caiu todo mundo no chão. Você tem que ver. Não importa se as pessoas caem no chão, importa como é que as pessoas levantam de lá. Se amanhã, na segunda-feira, você vai ser simples como tu és, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. É isso aqui. Aí essa palavra é para aquele cara. Vão lá em São Paulo que eu quero ouvir aquela palavra daquele cara. Aí nós vamos lá para São Paulo. Nada contra, já fui. A questão não é ir ou não ir, mas é o porquê ir. Admiração da palavra de alguém que eu não quero viver na segunda-feira. Isso é idolatria. Então nós podemos estar dentro da igreja idolatrando palavra, idolatrando ensino, idolatrando templo, idolatrando culto, e Deus fala: não, sou eu sou um alguém, eu sou uma pessoa, eu não sou uma ideia, eu não sou um conceito. Deus não é um conceito, Deus é um alguém. E é por isso que as pessoas se perdem, porque elas pensam que Deus é mais uma área do seu conhecimento que vai ser completo. E ela está na igreja a vida inteira e nunca teve uma experiência com Deus. Ela é como Jó. Eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora, depois de tudo que eu passei, Senhor, os meus olhos veem você. Eu sei agora. Por isso que os fariseus disseram para Jesus: esse aí ensina como quem tem autoridade, não como os fariseus. O ensino dos fariseus era errado? Não.
Eles ensinavam a Bíblia, sim, a Torá, a lei de Moisés. O ensino não era errado, mas não tinha autoridade, não tinha vida. Sabe por quê? Porque era só ensino pelo ensino, inteligência pela inteligência. Não havia a essência de alguém que anda com Ele, que tem paixão por Jesus, que tem amor por Ele, que está ali. Você está entendendo, irmãos? E dentro, para encerrar, dentro do egocentrismo, tem a musicolatria. Adoradores de música, adoradores de adoração através de música. Que seria, irmãos, das igrejas, por exemplo, se a gente fizesse um mês de jejum de banda na igreja? Irmão, Deus ia operar, hein? A gente não sabe mais fazer nada sem música. Música virou uma muleta. A música perdeu o seu lugar na igreja. Eu tenho ensinado isso de manhã aqui para o pessoal aí. A música não é adoração. A música é uma maneira de se adorar. Não confunda. A gente chega na igreja hoje e não teve adoração. Você é doido? Como é que não teve? Adoração é vida rendida à obediência, irmão. Vida rendida à obediência. Nós trocamos isso por música. Tempo atrás eu tive numa apresentação daquele cantor Leonardo Gonçalves. Quantos conhecem Leonardo Gonçalves? Aqui no Zito. Antes do Leonardo Gonçalves, colocaram um pastor para pregar. E olha, foi uma palavra poderosa da parte de Deus que ele trouxe. Ninguém estava nem aí. Eu estava lá no meio, já estava querendo pegar uns crentes para o cabelo. Porque se você não está nem aí, recado para todo mundo aqui, ó. Você que vem aqui atrapalhar o culto, ficar com o celular caçando Pokémon, que eu vou te quebrar. Pokémon aqui, ó, sou eu, vem cá. Tal. Tem uns Pokémon maior que eu ainda aí. Esse te bate mais forte. Irmão, eu vi essa turma na cidade hoje, eu queria passar com o carro. A gente fala mal do Pokémon, né? O que é? Qual que é? Ah, obrigado, Espírito. Puxa vida, Senhor. Tão rápido. A gente, todos os crentes agora estão falando do Pokémon, tá, irmão? Que Pokémon, que Pokémon, que Pokémon, que Pokémon, que Pokémon, que Pokémon, que não sei o que Pokémon do diabo, que Satanás, ai, que eu tenho que eliminar com isso. Onde já se viu? Todo mundo fazendo o auê do Pokémon. Um celular robotizando pessoas e levando você a andar como um perdido. Tá metendo pau no Pokémon? Você talvez é Pokémon faz tempo. Porque se você está aqui sem entendimento, sem vida e sem querer viver, você está sendo controlado por alguém, seu Pokémon. Aí tem aqueles irmãos que estão fazendo um pão no tostec e falam, o pão queimou. Essa foi, guarda aí, não foi boa. Pão queimou. Olha, a música ela tem um lugar na nossa vida. A música serve como um meio de adorar, sim. As letras das músicas nos inspiram a palavra, sim. Nos inspiram a adorar, nos chamam para isso, sim. Mas elas nos chamam para isso. Elas não são um fim em si mesmo. Mas agora já tem a adoração da música. Se chegar na igreja, a luz estiver acesa e todo mundo orando, já na tem que tem piripaque. Mas não vai ter uma música para começar a fazer isso aqui, ó. Você viu, irmão? Tá tudo normal. Apaga a luz, liga a música, os caras começam a fazer isso aqui, ó. Sozinho. Parece um pêndulo, né? Que música é? Nem sei, cara. Já tô assim já. Aí tem as letras e eu não processo. As letras simples, como Jesus Santo, eu não entendo o que está acontecendo. Eu simplesmente canto junto. Isso aí é show da Ivete Sangalo, essas bandas de... O Brasil é um país estranho, né? Enquanto a maioria do pessoal passa aperto, o forró é universitário. Terrível. E a gente canta por repetição. A gente não está entendendo o valor e o lugar da música na igreja. E a gente fica viciado naquilo.
E aí, como qualquer idolatria, ela quer zelo, ela quer serviço, ela quer adoração. Fala para um cara desse aí, você vai ficar sem tocar. O cara já vira cara. Porque a única coisa que ele protege é aquilo. Ô, vocês vão ficar sem tocar, cara. Eu acho que a gente está aqui embora dessa igreja, chegou o nosso tempo. Vai envenenar outro lugar, miserável. Está entendendo? Eu começo a defender o que não era para ser defendido, amar o que não é para ser amado. Não é para ninguém amar a música, é para nós amarmos a Deus. Aquilo ali é somente um veículo que você pode usar ou não. Tantos vários. Você está entendendo, irmão? E para encerrar, essa daqui também dá problema. A servolatria. Pessoas que trabalham, que é melhor que os outros. A ponto de defender o que ele faz com unhas e dentes. Não importa se eu estou machucando alguém, não interessa. Isso aqui é o meu. Ah, está faltando uma. Isso aqui poderia ser traduzido por ministério latria. Os adoradores do ministério. Porque eu não sou ninguém em Deus. Eu sou esse microfone. Se tiram isso daqui de mim, eu fico, ai meu Deus, agora o que eu faço? Eu tenho crises de existência. Porque eu não tenho uma identidade de filho. Eu sou uma função. Eu sou um trabalho. Irmão, você não é uma função, você não é um trabalho. Você é uma pessoa, você é um alguém. Você é um filho. Filho primeiro, função depois. Quinta-feira eu estava falando aqui a diferença entre servo e serviçal. Ah, mas não é a mesma coisa? Não. A igreja tem servos e serviçais. Quem é o servo? Aquele que serve porque ama. Quem é o serviçal? É aquele que serve, mas está murmurando, está reclamando. Eu estou fazendo, mas de novo, nós aqui limpando a sujeira que os outros deixaram. Ele não entende. E cada vez que ele está fazendo alguma coisa para Deus, é a grande chance dele de verdadeiramente se aproximar de Jesus como deve ser. Fique de pé.